Olá, tudo bem? Parabéns por ter adquirido este DVD. Nosso assunto hoje é oratória, o poder da comunicação com o público. Este é o primeiro conceito que eu quero transmitir para você. A arte de falar em público, na realidade, deveria ser a arte de falar com o público. Se nós fizermos uma rápida recapitulação aqui dos conceitos de comunicação, antigamente era aquela teoria, do emissor, o meio, a mensagem e o receptor. Só que este é um modelo da linguagem escrita, muitas vezes mal adaptado à linguagem falada. Na realidade, o que funciona mesmo não é falar para o receptor, e sim com o receptor. Então qualquer pessoa que se coloque na posição de palestrante, que se coloque na posição de orador, que tenha o desejo de falar bem, de uma forma clara, com convicção, com carisma, precisa entender primeiramente que a oratória não é falar em público, e sim falar com o público. É entender que do outro lado existe um ser pensante que merece sua consideração, que merece o seu respeito. Então é basicamente sobre isso que eu me proponho ensinar para você nesse vídeo. Eu não vou ensiná-lo a falar em público porque isso você fala há muito tempo. O que eu pretendo fazer aqui é ajudá-lo a se comunicar com o público, com segurança, com credibilidade, com uma postura profissional. Então é sobre isso que nós vamos discutir a partir de agora nesse vídeo. Eu chamo os princípios de oratória de 3 leis. Por que leis? Porque são princípios universais, são princípios que funcionam em qualquer lugar do mundo. A lei da gravidade, por exemplo, ela funciona em São Paulo, funciona em Tóquio, funciona em Nova York. Da mesma forma, a lei da oratória, ela funciona em qualquer lugar, com qualquer público, desde que ela seja seguida à risca. Os grandes oradores, por exemplo, se orientam por essas 3 leis da oratória que eu vou apresentar para você aqui. Eu digo que eu vou lhe apresentar porque é uma coisa que eu desenvolvi. Você não vai encontrar isso na literatura, a não ser nos meus livros, que podem ser, inclusive, encontrados no meu site, que é www.simonhill.com.br. Então vamos lá. A primeira lei da oratória é ter sempre um objetivo claro em mente. Muitas pessoas se perdem na hora de falar em público porque elas não definiram o objetivo. Elas não sabem o que esperam que o público faça depois que elas terminem a sua palestra, terminem a sua apresentação. Então a primeira coisa que você precisa ter bem claro em mente é um objetivo. O que eu espero alcançar, o que eu espero que o meu público faça depois que eu terminar a minha apresentação, que eu terminar a minha fala. Por exemplo, se você é um vendedor e faz uma apresentação de vendas, seu objetivo deve ser então o quê? Fechar negócios, tá certo? Como é que você sabe que a sua apresentação foi boa? Se as pessoas vierem lhe procurar para fechar negócios. Então, se não houve venda, a sua apresentação não atingiu o objetivo. Percebeu? Da mesma forma, se você é um líder comunitário e deseja mobilizar as pessoas para trabalharem em prol da comunidade, a sua palestra tem que deixar claro isso. Esse tem que ser o objetivo bem definido desde o começo. Quando você tem um objetivo claro, bem definido, você consegue falar com as pessoas de uma forma clara, de uma forma lógica. Você desenvolve argumentação, desenvolve fluência. E essas são características dos grandes oradores. A maioria das vezes a pessoa fala assim, puxa, eu tenho medo de falar em público, porque das vezes que eu já me apresentei, em determinado momento me deu branco. Então como que a primeira lei da oratória, que é ter um objetivo em mente, lhe ajuda a evitar o famoso branco? Vamos imaginar, por exemplo, que o seu objetivo é despertar as pessoas para a causa ambiental. Então qual é o seu objetivo? Conscientizar os colaboradores da minha empresa de que é importante reciclar o lixo. Durante a sua apresentação, em vários momentos, o que você precisa fazer?
Você precisa relembrar o público desse objetivo. Olha, nós precisamos fazer a reciclagem, precisamos reciclar o lixo, é importante ter essa conscientização. E num determinado momento, vamos imaginar que você tem um branco, te dá um branco ali na hora. Basta relembrar o seu objetivo. Então, na dúvida, deu o branco, volte ao objetivo. Repita-o várias vezes. É importante você ter isso bem claro na sua mente. O branco não é um problema, desde que você tenha um objetivo claro. Veja o objetivo como uma espécie de âncora. Um navio ele usa a âncora para não sair à deriva, para não ser levado por qualquer vento. Da mesma forma, quando um orador tem um objetivo claro em mente, ele tem uma âncora. Ele sabe aonde ele está. E aí, mesmo que ele se perca, entre aspas, com um branco, ele pode voltar e repetir o objetivo e daí, então, retomar o seu raciocínio. Grandes oradores, como Martin Luther King, por exemplo, naquele discurso memorável, né? Ficou famoso aquele discurso dele, onde ele repete várias vezes: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Mas era um sonho de quê? Era um sonho de que meninos negros e brancos poderiam estar juntos, viver em paz. O objetivo dele, então, é muito claro, né? Ele queria igualdade racial nos Estados Unidos. Então, esse discurso, inclusive, ficou muito famoso, porque no dia seguinte Luther King foi assassinado. Tamanha força dos seus discursos, tamanha força da sua oratória. Então, a primeira lei da oratória é ter um objetivo claro em mente. Segunda lei da oratória é você falar sobre aquilo que você conhece, falar sobre aquilo que você julga importante e falar sobre algo que você realmente domina. Muitas pessoas não conseguem falar em público porque se metem a falar, né, sobre assuntos que elas não conhecem. Elas não conhecem a profundidade do assunto. Né? E assuntos que elas acham irrelevantes. Ou então assuntos que elas não têm domínio. Essas três coisas são diferentes, tá? Conhecer, achar importante e ter domínio são coisas diferentes. Pense, por exemplo, que você está fazendo uma apresentação e de repente você só conhece o assunto. Quando muito, você vai conseguir explicar o assunto, ok? Se você acha que esse assunto é importante, você desenvolve técnicas para ensinar isso aos outros. Quando uma coisa é importante para a gente consegue ensinar, transmitir o know-how, o que precisa ser feito para desenvolver a habilidade de fazer aquilo. Agora, quando você domina, você também desenvolve a habilidade de manter aquela calma para responder uma pergunta. Por isso essas três coisas são importantes. Certa vez um orador disse que um bom palestrante, ele tem a habilidade de ensinar, explicar e provar. Ele capacita a explicar é conhecer o assunto. O que lhe dá condições de ensinar é você realmente conhecer e julgar aquilo importante. E o que lhe dá condições, então, de provar um assunto é ter domínio sobre ele. É conseguir trazer aquilo do campo teórico para o campo prático. Se você não tiver a habilidade de fazer uma aplicação pragmática daquele assunto que você está falando, então provavelmente você está falhando nessa lei da oratória, que é falar sobre aquilo que você conhece, que você julga importante, ou seja, que você valoriza e que você realmente domina. Uma coisa importante de se dizer é o seguinte: quando você realmente acha aquele assunto importante, você manifesta uma convicção. A mensagem vem de dentro. Jesus Cristo certa vez disse que é da abundância do coração que a boca fala. Então, se você não tiver a sua mensagem interiorizada no seu coração, dificilmente você vai conseguir transmitir convicção. É por isso que a maioria das vezes você vai assistir uma palestra ou vai apresentar um seminário e tem aquela impressão de que o orador, a pessoa que está lá na frente, ela não está segura daquilo. Ela não passa uma imagem profissional. Muitas pessoas acham que ter uma imagem profissional em público é estar usando um bom terno e uma gravata. Isso não tem nada a ver, tá? O que garante uma imagem profissional é você saber daquilo que você está falando, você achar que aquela mensagem é realmente importante e, principalmente, dominar o assunto. Quando você domina o assunto,
você não tem medo de responder às questões que o público porventura faça. E isso lhe dá uma postura profissional no palco. Essa convicção é algo que vem de dentro e que dificilmente as pessoas vão duvidar. Eu vou dar aqui um exemplo que ficou famoso por seus discursos. Veja, por exemplo, o caso de Adolf Hitler. Ele tinha uma habilidade de oratória muito boa, isso ninguém pode negar. Nós não estamos nos falando aqui, nós não estamos nos apegando à questão ética. O que eu quero citar é o exemplo de convicção que Hitler tinha nos seus discursos ao povo alemão. Ele realmente acreditava naquela mensagem. Ele acreditava que era possível criar uma raça pura. E ele falava isso com tanta clareza, com tanta convicção, que as pessoas realmente se dispuseram a ir para a guerra. Então pense nisso. Se você fala de algo que você conhece, que você julga importante e domina, a sua convicção vai ficar muito fácil de ser percebida pelo seu público. A terceira e última lei da oratória é você respeitar o seu público. O respeito ao público é entender que do outro lado existe um ser pensante, alguém que pensa, que tem inteligência o suficiente para captar as suas ideias. E esse respeito ao público fica manifestado quando você se prepara bem para fazer aquilo que se propõe. Vamos imaginar que você tem uma apresentação durante um seminário. Vamos colocar que esse seminário é na universidade, tá? Então, o seu grupo é apenas um dos grupos de toda a sala que vai apresentar um seminário. Isso é uma questão comum na vida de muitos universitários. E de repente você não se prepara. E aí você passa do tempo. A sua falta de preparo atrapalhou outros participantes. Infelizmente, isso acontece inclusive com aqueles palestrantes que se chamam profissionais. Em grandes eventos, em grandes convenções, onde você tem ali uma série de palestras de 1 hora, 50 minutos, se um palestrante passa do tempo, isso prejudica todo o cronograma do evento. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está no seu dia de folga, tá certo? E você decide ir ao supermercado. E ali no check-out, ali na fila do caixa, você começa a perceber que a menina do caixa ela não está muito segura do que ela está fazendo. Ela está meio despreparada, ela não foi treinada o suficiente, então ela está meio devagar. Está desrespeitando o seu tempo. Da mesma forma, se você vai a uma apresentação e começa a perceber que está demorando além do esperado, ou seja, aquele palestrante está falando muito, falando coisas que de repente não estão fazendo sentido, o que você faz? Você começa a ficar incomodado. Você começa a se perguntar que hora que vai acabar. Tudo isso, meus amigos, pode ser evitado quando você se prepara bem. Então, controle de tempo demonstra respeito pelo seu público. Respeitar o tempo de quem está lhe assistindo é uma forma de respeitar o seu público. Outra coisa importante que eu quero que você entenda é o seguinte: o respeito ao público fica manifestado na sua interação com as pessoas. Quando você está se apresentando em público, você tem que manter um contato visual com quem estiver lhe assistindo. Então olhe para algumas pessoas na assistência, movimente os olhos no fundo da sala, volte aqui na primeira, segunda fila, converse com as pessoas que estão no meio do auditório. Por quê? Porque elas vão ter a sensação de que você está falando com elas. Por isso que a oratória verdadeira é o poder da comunicação com o público. Que você está falando com quem está lhe assistindo o tempo todo. Isso é muito importante, é um conceito muito simples, mas que poucas pessoas conseguem entender. Aí você diz assim: Simon, mas e quando eu estou falando num auditório muito grande, um auditório vasto, que não consigo de repente manter um contato direto com algumas pessoas? Se você pegar aí na internet, você pode acessar o YouTube, Getúlio Vargas faz um discurso para os trabalhadores brasileiros no dia 1º de maio. Naquele discurso, Getúlio Vargas falou várias vezes, usando a expressão trabalhadores do Brasil. Ou seja, ele estava se referindo àquele público. E durante a sua narrativa, durante a sua apresentação, em diversos momentos, ele se dirigiu às pessoas como amigos, como co-cidadãos, ou seja, ele falou com o público.
E isso é uma das coisas que explica o grande carisma de Getúlio Vargas diante dos seus eleitores. Então o que eu quero que você entenda é que quando você se dirige à pessoa que está do outro lado, as chances de aumentar o seu carisma são muito grandes. Se você quiser mais um exemplo, pode pegar o exemplo do presidente norte-americano Barack Obama. Um indivíduo extremamente carismático. Por quê? Porque ele respeita o ser pensante do outro lado. Agora eu quero falar para você de como é que você vence o medo e a insegurança de falar em público. Muitas pessoas acreditam que para falar bem em público, para ter uma boa apresentação pública, elas precisam ser mágicas, né? Ser perfeitas. Nada está mais longe da verdade. Os grandes palestrantes, os grandes oradores, são pessoas comuns como você e eu. Então é importante entender que lá na frente existe um ser humano, não tem um super-herói. E agora eu vou lhe revelar um dos segredos dos grandes palestrantes, dos grandes oradores, que é a preparação. Recentemente eu estava ministrando uma aula do meu curso de expressão verbal e um dos participantes disse assim, quando nós entramos nesse assunto de preparação, ele disse assim: Simon, então você está querendo dizer que os grandes palestrantes, eles ensaiam antes de subir ao palco? É isso mesmo. Os grandes palestrantes treinam aquilo que eles vão falar. E esse é um conceito difícil para a maioria das pessoas entenderem. Até um dos participantes nesse dia ainda disse assim: puxa, mas eu vou ficar ensaiando dentro de casa, eu tenho vergonha. Se você pensa como ele, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que você prefere? Passar vergonha no quarto da sua casa sozinho ou em público com centenas, milhares de pessoas lhe assistindo? Então, se você tem alguma dúvida a respeito da preparação, deixa eu lhe dizer uma frase e espero que fique guardada no seu coração. Preparação, preparar uma palestra, preparação, nada mais é do que treino à exaustão. Você tem que treinar até ficar cansado. Quando você estiver cansado daquele assunto, aí sim você está pronto para subir ao palco. E o último conceito que eu quero lhe passar, eu lhe passei 3 conceitos aqui, que são as leis da oratória, o treino e esse conceito que eu vou lhe passar agora. Oratória é igual a coragem e generosidade. A partir do momento que você entender que para falar bem com o público, você precisa ser corajoso, não no sentido de vencer o medo, porque o medo ele é invencível, tá? Você precisa aprender a lidar com ele. Você precisa aprender a controlá-lo, e isso a preparação te ajuda. Mas a partir do momento que você entender que para falar com o público, você precisa ter coragem, porque muitas vezes você vai ter que revelar coisas da sua vida, você vai ter que contar experiências que você viveu para dar credibilidade à sua mensagem, você já vai dar aí um passo de gigante no que diz respeito a falar com o público. E oratória também é um ato de generosidade. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que revelar coisas que lhe custaram dinheiro, tempo e esforço para aprender. Você é um profissional experiente, com anos de janela, e é convidado para fazer uma apresentação numa faculdade. Você vai muitas vezes entregar seus segredos de bandeja ali. Se você não for uma pessoa generosa, você não vai conseguir fazer isso. E aí a sua mensagem vai perder o brilho. Então entenda bem. Entenda que oratória é a soma de coragem e generosidade. Você tem que ser corajoso para revelar coisas da sua vida e também tem que ser generoso para compartilhar coisas que lhe custaram muitos anos de experiência e muito tempo para aprender. Deixe-me repetir para que você entenda bem e fixe bem esse conceito. O objetivo claro é a primeira lei da oratória e ela vai lhe dar clareza. Vai lhe dar clareza. Influência, argumentação, vão estar tudo juntos aqui, ok? A segunda lei da oratória. Fale sobre aquilo que você conhece, sobre aquilo que você julga importante, aquilo que você realmente domina.
Isso vai lhe ajudar a ser cada vez mais convicto, a ter a emoção correta na hora de apresentar a sua mensagem. Por último, respeitar o seu público. Quando você respeita o seu público, você vai automaticamente ser um indivíduo que tem um carisma nato. Além desses 3 princípios, que são as leis da oratória, eu lhe falei da importância da preparação, que é igual ao treino à exaustão, certo? E lhe falei também que a oratória é a soma da generosidade e da coragem. Coragem e generosidade dão um bom orador. Quando você entende essas coisas, fica muito mais fácil se apresentar e conversar com as pessoas que estão na plateia. Eu não sei qual é a sua necessidade, o que você estava buscando quando comprou esse DVD, mas eu posso lhe garantir que, seguindo essas dicas, aplicando as 3 leis da oratória, treinando exaustivamente e, principalmente, agindo com coragem para revelar fatos da sua vida e com generosidade para compartilhar experiências, você vai se tornar um melhor orador, um melhor apresentador e vai, com certeza, alcançar seus objetivos profissionais. O Francis Bacon, estadista norte-americano, ele certa vez disse o seguinte: o homem que lê é cheio, o homem que escreve é exato, mas o homem que fala está pronto. Eu desejo de coração que novos caminhos se abram na sua vida, que o vento toque suavemente o seu rosto e o sol ilumine a sua trajetória. E até que nos encontremos de novo, que Deus o proteja na palma de suas mãos. Muito obrigado e até a próxima.